Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Certo, gente? Então vamos para a nossa aula de hoje, dia 7 de dezembro. Vamos iniciar fazendo a nossa correção da atividade, tá? Na página 137 nós temos aí o primeiro e o segundo. O primeiro nós temos aí um trecho: não tendo com quem entendesse, Raimundo pelado falava só. E os outros pensavam que ele estava malucando. Levantou as rodas da rede, armou um salto, passou por cima da cabeça do menino, foi cair 50 metros adiante e continuou a rodar funfonando. Aí a letra A pergunta: você já tinha ouvido essas duas palavras, malucando e funfonando? Se já, coloquem aí, se não, coloquem também, é pessoal. Letra B: foi possível compreender o significado delas? Coloque aí se foi ou não, tá? A letra C: copie a alternativa que explica a ideia expressa pelo sufixo NDO, de ando, nas palavras destacadas. Essa malucando e fonfanando, ela explica a ideia de quê? De ação acabada, terminada, de ações em processo que estão acontecendo ou de ações que ainda vão ocorrer. É aquelas que estão em processo, tá, gente? Que estão acontecendo. A letra B, alternativa 2. O segundo, ele pergunta o seguinte: que efeito de sentido o uso do gerúndio provocou nos trechos citados na atividade 1? Ele dá uma ideia de que os acontecimentos eles ainda estão acontecendo, estão ocorrendo. No primeiro trecho, que o menino estaria no processo de enlouquecimento. Já no segundo, a ideia da ação de buzinar, que o automóvel estava em curso ali, buzinando. Ok? Agora vamos responder a questão da página 138, que é só o primeiro também, tá? Reproduza o quadro a seguir e complete as informações que faltam. As informações sobre o texto devem responder às perguntas que estão na primeira coluna ou à esquerda da tabela. Então, aí nós temos Robinson Crusoe e Raimundo Pelado. Aí ele pergunta: onde começa a aventura do protagonista? De Raimundo Pelado ele já coloca a resposta, dizendo que começa perto da casa e que ele não precisou ir longe para viver essa experiência. Já de Robinson Crusoe, a aventura começa longe de casa, tá bom? A segunda aí. A situação de origem do personagem é confortável ou desconfortável? A do Robinson Crusoe é confortável, já a do Raimundo Pelado é desconfortável. O terceiro, o personagem principal ele convive com outras pessoas durante a aventura. Aí o Robinson Crusoe ele convive com outras pessoas apenas no começo. A maior parte dela ele está sozinho. Já no de Raimundo Pelado, ele se encontra com outras pessoas, outros seres, objetos que ganham vida e novas características. A 4. O conflito do personagem estava em um ambiente público ou privado? No do Robinson Crusoe, o conflito estava em casa, na família, no espaço privado. Já o do Raimundo Pelado, o conflito estava fora de casa, no espaço público, tá? 5. Como são resolvidas as necessidades do personagem no novo lugar? O de Robinson Crusoe, a sua habilidade, o conhecimento científico para adaptar-se. Ele usa as habilidades dele, os conhecimentos científicos para poder se adaptar ao local e sobreviver no ambiente. Já de Raimundo Pelado, ele recebe a ajuda de seres mágicos e fantásticos. E o último, o novo lugar apresenta elementos do mundo real ou do mundo mágico? O de Robinson Crusoe é do mundo real. Já o de Raimundo Pelado tem tanto do mundo real quanto do mundo imaginário. Agora nós vamos estudar um pouco sobre concordância verbal. Concordância verbal é a relação, tá? Uma relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também vai para o plural. Exemplo: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Qual é o sujeito? Eu. Eu é no singular, então o verbo vai para o singular. Elas adoram. Elas adoram, ela está no plural, adoram também vai para o plural. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Nós adoramos quando as flores desabrocham na primavera. Então, é só concordar o verbo com o sujeito. Parece simples, mas há várias situações que provocam dúvidas em várias pessoas, tá? A regra geral é essa aí. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoas, mas nós temos algumas regrinhas básicas.
Vamos mencionar aqui as regras, algumas, tá? Lembrando que não são todas. Algumas regras quando o sujeito for simples. Quando o sujeito for simples e o nome for próprio, nome de pessoas, de cidades, de lugares, a concordância deve ser feita considerando a presença do artigo ou não, tá? Exemplo, os Estados Unidos influenciam o mundo, tá? Então, o verbo ficou no plural, influenciam por causa do artigo os, que está no plural também. Já o outro, Estados Unidos influencia o mundo. Por que está no singular? Porque está falando da cidade, do estado. O estado influencia o mundo. O estado, está falando do Estados Unidos, que é o local. O local influencia o mundo. Se tivesse um artigo no plural, o verbo também iria para o plural. O próximo, com coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos. Quais são esses coletivos partitivos? A maioria de, a maior parte de, grande número de, tá? Então pode ser usado tanto no singular como no plural, dependendo de como tiver aí. Olha aí, ó. O grande número dos presentes se retirou. O grande número dos presentes se retiraram. Então, quando for com coletivos partitivos, que falam de partes, a maioria de, grande parte de, o maior número de, a gente pode usar tanto no singular como no plural. Quando o verbo ele vai ficar no singular, quando o sujeito for um número percentual e o substantivo estiver no singular. Se o substantivo estiver no singular e tiver também o sujeito formado por um número percentual, o verbo fica no singular. Exemplo, 100% da classe se inscreveu no campeonato. Por que que inscreveu está no singular? Porque mesmo estando com percentual de 10%, o sujeito, o substantivo está no singular, ó, da classe está no singular, ok? Já se tiver o sujeito com número percentual e ele for, o substantivo estiver no plural, aí o verbo vai para o plural. Exemplo, 10% das classes, olha aí, já tá, o substantivo está no plural, das classes, aí o verbo também vai para o plural. Se inscreveram no campeonato. Agora, mais uma regrinha. Com as expressões de mais de, menos de, cerca de, o verbo ele vai concordar com o numeral, tá? Mais de uma mulher quis trocar mercadoria. Quis está no singular, porque aí o numeral é uma mulher, que também é no singular. Agora, mais de 2 pessoas chegaram antes do horário. Chegaram está no plural, porque aí já tem 2, tá? Então, ele vai concordar com o numeral. No caso em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural, tá? Mais de uma professora se abraçaram, tá? Ok? Até aí, vamos pro próximo. Certo, nós falamos do sujeito simples, agora vamos falar no sujeito composto. Sujeito composto, anteposto ao verbo, o verbo fica no plural, ou então ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Exemplo, ontem viajou o filho e filha. Ontem viajaram o filho e a filha, tá? Então, quando o verbo vier antes do sujeito composto, ele vai concordar com o que tiver mais pertinho dele, ou então ele vai ficar logo no plural. Ontem ontem viajou o filho e a filha. O viajou concordou com o que está mais perto dele. Quem é que está mais perto? O filho, ok? Ou, como são 2, o filho e a filha, o verbo já pode ir logo para o plural. Ontem viajaram o filho e a filha. Isso quando o verbo estiver antes do sujeito composto. Quando for proposto ao verbo, ou seja, quando o verbo vier depois do sujeito composto, ele vai para o plural, para poder concordar com os 2 núcleos. O filho e a filha viajaram, tá bom? Então, ele vai concordar logo com os 2 quando o verbo vier depois do sujeito composto. Ou mais uma regrinha, quando for formado por pessoas diferentes, primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular como do plural, o verbo ele vai para o plural, concordando com a pessoa mais importante. A primeira pessoa é mais importante do que a segunda e do que a terceira. A segunda pessoa ela é mais importante do que a terceira pessoa. Exemplo, eu, tu e ele fizemos a tarefa. Por que fizemos a tarefa?
porque ela vai para o plural primeiramente, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu, tu e ele. Quem é mais importante? Eu, tu ou ele? É sempre o que vem primeiro. Quem vem primeiro sou eu. Eu é mais importante. Como é o eu no plural? Nós. Então, como é que vai ficar o verbo? Nós fizemos. Eu, tu e ele fizemos a tarefa. Então, fica em primeira pessoa do plural. Tu e ele fizestes a tarefa. Tu e ele. Quem é mais importante? Tu. Tu é a segunda pessoa. O ele é a terceira. Tu é a segunda pessoa mais importante. Então, fica como tu fizestes a tarefa. Tu e ele, que no caso significa vós. Vós fizestes a tarefa, ok? Continuando. Quando o núcleo do sujeito, a parte mais importante do sujeito, estiver ligado por ou, pela expressão ou, se a ideia for de alternância ou de exclusão, o verbo vai ficar no singular. Se a conjunção indicar que se refere aos dois elementos, o verbo vai para o plural. Exemplo: José ou Joaquim irá me substituir. Esse ou deu uma ideia de exclusão. Ou vai ser um ou vai ser o outro, tá? Se um não vier, o outro não vem, tá? Então, é uma ideia de exclusão. Ou um ou o outro. Ou José ou Joaquim vão me substituir hoje. Irá me substituir hoje. Então, o verbo fica no singular. O outro: você ou seu irmão conseguirão resolver essa questão. Esse ou aí, ele está indicando os dois elementos, está se referindo aos dois elementos, tá? Então, aí ele vai para o plural, conseguirão. E a próxima regrinha: núcleo do sujeito ligado por nem, tá? Se a ação do predicado se repete para cada componente do sujeito, o verbo ele vai ficar no singular. Nem José, nem Luiz. Ou o nem se repetiu para o José e se repetiu para Luiz. Nem José, nem Luiz conseguiu, o verbo fica no singular, conseguiu resolver essa questão. Agora estudem direitinho aí, tá? O conteúdo da página 138, 139 e 140 e responda o primeiro, que está lá na página 138, e o segundo, que está na página 140. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.